E aí pessoal, estamos aqui em mais um vídeo, Oiê. compartilhando o que o Senhor tem falado conosco. E no vídeo de hoje a gente quer repartir uma carga muito especial, que foi algo que o Senhor nos ensinou nesses últimos anos, que é a importância de liberar perdão. E a gente sabe que esse é um assunto muito difícil, que às vezes nos prende, nos limita. Então nós queremos te encorajar a assistir esse vídeo até o final. Temos certeza que vai abençoar muito a sua vida. Tá, antes de sair falando sobre como liberar perdão, achei legal a gente entender o que significa perdoar. A palavra ela traz várias definições no grego, no hebraico, para perdão, e algumas delas significam deixar ir embora, libertar-se, né? Abrir mão. Abrir mão. Então tudo isso fala de algo que tu realmente deixa para trás, que tu realmente sofre a perda, assim, né, dessa situação. E essa é uma característica de Deus, Ele é perdoador, e assim como nós recebemos o perdão, o sacrifício de Cristo na cruz, nós também temos essa posição de sermos perdoadores. Salmos 86:5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Então essa é uma característica de Deus, e se nós somos discípulos e nós temos o Espírito Santo habitando na nossa vida, nós temos que reproduzir as características de Deus, né? Até o Enzo estava comentando aqui atrás da câmera, que do inglês, forgive, é justamente de tu dar, né? Tu precisa perder. Ficou melhor do que em português. Perdão, é uma perda grande, mas é uma perda grande mesmo. E realmente o perdão, ele há essa característica dessa entrega, onde nós realmente saímos perdendo, mas é uma característica muito preciosa e é inclusive ensinada muito por Jesus. Naquele texto, né, de Mateus 18, 23 a 35, tem aquela história do credor incompassivo, né, daquele cara que ele foi perdoado e ele não perdoou. E ali Jesus mesmo fala sobre a importância do perdão, aí Pedro pergunta quantas vezes, né, tem que se perdoar, até 7 vezes. Jesus diz não, até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes na mesma situação, a mesma pessoa, no mesmo dia, ou seja, ele quis dizer que sempre temos que perdoar. Não quer dizer que tu vai anotar numa tabela os 490. Não é isso que Jesus quis dizer ali, né? Jesus quis trazer uma figura de linguagem, né? De que não havia conta para quantas vezes a gente deveria perdoar alguém, né? E tem até outro texto também, né? Jesus falou sobre isso, mas Paulo também falou sobre isso em Efésios 4:32. Ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E esse desejo de perdoar e de viver uma vida de perdão uns com os outros, ele só é gerado através do Espírito Santo. Porque o mundo prega de que quando tu libera esse perdão na vida dos outros, tu é fraco, tu tá sendo inferior, tu tá cedendo. Isso é sinal de uma pessoa que o outro se tornou superior a ti. Mas não é nada disso, a palavra nos chama a viver essa vida, porque essa vida só nos aproxima de Deus. E é justamente vivermos como Cristo. Filipenses 2, 5-11 fala sobre essa humilhação de Cristo. Ele se fez servo, escravo de todos. Então no perdão... E nos chama a ter esse mesmo sentimento, né? Lembra, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso aí. Então quando nós perdoamos, nós realmente nos humilhamos. É uma perda, mas nós fazemos que nem Jesus. Temos esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o contrário é justamente soberba, orgulho, porque nós devemos perdoar porque nós somos perdoados primeiro. Foi o que esse texto aqui de Efésios 4:32 disse. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a grande questão é que quando nós não perdoamos, nós estamos nos colocando acima do que aquilo que Cristo fez por aquela pessoa. Uma vez eu perguntei para minha mãe, teve um episódio num retiro que várias pessoas ficaram endemoniadas e a origem daquilo, nas 3 pessoas que ficaram, era justamente falta de perdão sobre alguma situação da vida delas. E aí eu perguntei para minha mãe justamente, mas por que, né, foi algo tão forte essa área? Por que a falta de perdão é tão forte, aprisiona a pessoa? E aí tem justamente aquele texto que ela trouxe, né, sobre o credor incompassivo, justamente porque quando nós não perdoamos, nós estamos nos colocando acima do que Cristo fez por aquela pessoa, porque Cristo também morreu por ela, Cristo também perdoou aquela pessoa. E é como se eu estivesse me colocando acima e dizendo, não, tudo bem que Cristo perdoou ela, mas eu não perdoo. Então aquilo é uma atitude muito forte, e aí naquela parábola, inclusive, diz ali que aquele homem foi entregue aos verdugos, atormentadores. Então, realmente são demônios. Agora, a falta de perdão, nós realmente somos atormentados com isso. Por isso que é uma opressão, uma prisão muito grande quando nós não liberamos perdão sobre a vida de alguém.
Mas a gente não quer ser simplista aqui com tratar desse assunto, porque eu tenho convicção de que existem algumas liberações de perdão aí que são bem profundas, né? Muitas pessoas sofreram abuso, muitas pessoas foram roubadas, foram traídas, então são liberações de perdão muito sérias, né? É diferente às vezes de uma discussão, claro, dói igual, né? E que eu tenho que ir lá e perdoar o Dani e vice-versa. De fato, isso aconteceu há uns 2 minutos. Mas a gente aqui não quer ser simplista com a tua dor, assim, né? Eu entendo que talvez tu tenha algo muito profundo para liberar perdão, mas é que a gente quer te chamar a liberar esse perdão independente da dor que tu tá sentindo, sabe? Porque o liberar perdão, ele nos liberta. É uma das definições dele, a gente começou o vídeo falando sobre isso, né? E quando a gente não libera perdão sobre alguém, sobre uma situação, a gente fica preso a essa pessoa e a essa situação, né? Até que o perdão seja liberado. Há uns anos atrás aconteceu uma situação com a gente em que nós dois tivemos que liberar perdão em relação a algumas pessoas. E o Dani foi muito mais fluido, assim, eu acho, nesse processo. Até que chegou um ponto que tu tava livre, né? Sim. E ele vinha conversando comigo, assim, porque ele viu que eu não tava livre ainda. Na minha cabeça eu já tava, assim, tipo, liberei perdão, beleza, já orei, já liberei perdão. Mas o Dani, através do Espírito Santo, assim, via que eu ainda não tava livre, né? E me chamou pra ter uma conversa, e durante a conversa eu tava bem firme, assim, de tipo, não, já liberei perdão, deixa esse assunto, não quero tocar nesse assunto, não quero conversar sobre isso. E enquanto a gente conversava, Deus me deu uma visão, deu livre, entre aspas, assim, caminhando, mas sabe com aquelas bolas de concreto, de ferro que se usava... Com corrente nos pés. Com corrente, assim, que se usava nos prisioneiros há muitos anos atrás, assim, né? Deus me mostrou eu caminhando desse jeito, caminhando, conseguia caminhar, assim, que era como eu tava me sentindo, mas muito limitada, muito presa, muito mais devagar do que ele queria que eu caminhasse, porque eu tava presa ainda àquela situação, ainda tava presa àquelas pessoas, né? E naquela hora eu desabei chorando e falei, não, Senhor, eu quero estar livre, eu quero viver a tua plenitude pra mim, né? E me arrependi. É justamente isso, a falta de perdão, ela não só dá lugar pro diabo nas nossas vidas, mas ela também nos impede de viver a plenitude de Deus, aquilo do perfeito, essa plenitude que ele tem para a vida de cada um de nós. E aí, de forma muito prática, né, por mais difícil que seja a situação, nós precisamos liberar o perdão. E o perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Uma vez, uma irmã veio me perguntar assim, Dani, mas é muito difícil perdoar, como é que eu perdoo? Eu não tenho vontade de perdoar, ainda dói. Eu digo, sim, tudo bem que ainda dói, e tem coisas que realmente são muito profundas, como a Thierry comentou antes, difíceis, mas o perdão é uma decisão. Nós precisamos decidir perdoar sem condições, né? Perdoar sem condições, sem colocar, eu vou perdoar se a pessoa vier falar comigo. Ou eu vou perdoar se isso acontecer, se essa atitude mudar. Não, eu preciso decidir perdoar. E uma das coisas que a gente mais abre mão quando a gente perdoa é da nossa justiça própria. Porque quando a gente se sente lesado e se sente ferido, ou não sei uma outra palavra pra isso, assim, tipo... Não, quando nós somos a parte lesada mesmo. Prejudicada, era essa palavra que eu queria. Quando a gente é a parte prejudicada, assim, a gente espera que daqui um pouco venha a justiça e a pessoa sofra na mesma altura que a gente sofreu, ou até mais, ou que se ele me roubou, que agora ele também perca esse dinheiro, ou me traga esse dinheiro de volta, assim, né? Existe muito, com a falta de perdão, a justiça própria, eles andam ali juntos, né? E Deus nos chama a entregar a nossa justiça para Ele. Ele é quem deve fazer a justiça e não nós mesmos, né? E esse processo precisa ser o mais rápido possível, porque é como se fosse uma comida fora da geladeira. Né? Uma comida que vai apodrecendo. Quanto mais tempo fica fora da geladeira, mais podre ela vai ficando, mais vai feder, né? E a mesma coisa nas nossas vidas. Quanto mais tempo a gente deixa aquela ferida, aquela falta de perdão, e mais tempo a gente guarda aquilo, mais vai apodrecendo, mais amargurado nós vamos ficando, né? Lembrando do texto de Hebreus 12, 14 a 15, que fala sobre a amargura, de nós não deixarmos entrar no nosso coração uma raiz de amargura. Então essa falta de perdão vai nos literalmente consumindo e apodrecendo ao longo do tempo. Então quanto mais rápido possível nós precisamos perdoar. Tem aquele texto de não se pôr o sol sobre a nossa ira, né? Então justamente isso, de não deixar passar muito tempo, sabe? Mas de sermos prontos e rápidos no liberar perdão, no sofrer o dano, que é justamente isso, e de entregar a justiça nas mãos de Deus.
E quando tu deixa essa raiz de amargura, de falta de perdão no teu coração, tu contamina todos os teus relacionamentos. Eu não tenho dúvidas que tu já sofreu com alguém, que tu já pensou assim, não vale a pena confiar em ninguém, nunca mais vou me entregar. Eu pensei isso. Eu pensei, quer saber, não vou mais abrir minha vida pra ninguém, não vou mais confiar em ninguém, por algumas situações, né? Já pensei, ou também já pensei, ninguém nunca mais vai me tratar desse jeito, quer saber? Eu vou ser forte agora. E se fecha, assim. E se fecha. Tipo, eu já vivi tudo isso. A guria mais podre, né? Aqui é vida real mesmo. Não, mas eu já tive esses pensamentos em relação às pessoas, às situações. Já me vi me colocando assim, quer saber, ninguém mais vai me ferir, eu vou me fechar para os relacionamentos, né? Vou ser uma pessoa forte agora, não vou sair me abrindo por aí. E não é assim que o Senhor quer. Ele quer que a gente tire essas raizinhas de amargura, de falta de perdão, essas coisas que vão contaminando o nosso coração, para que a gente possa viver os relacionamentos ao nosso redor na plenitude de Cristo. Na plenitude, sem aquela corrente nos segurando, nos impedindo aquele peso. E nós justamente queremos com esse vídeo te encorajar e te incentivar. E é algo muito difícil, a gente ri aqui, a gente brinca, até a gente ri um pouco de nervoso talvez, porque é um assunto muito difícil, a gente não sabe o que aconteceu contigo, a gente não sabe o que dano tu sofreu, da forma que tu foi prejudicado, o que tu passou, e nós nos enchemos de compaixão também pela tua vida, pela vida de quem sofreu coisas absurdas, difíceis de perdoar, mas uma coisa é certa, tu precisa liberar perdão. Precisa liberar perdão, por mais pequeno que seja, por mais grande que seja, porque isso está prejudicando a tua vida com o Senhor. Então nós queremos te encorajar com esse vídeo a tomar essa decisão. Perdão é uma decisão. Então a tomar essa decisão de perdoar aquelas pessoas que te prejudicaram. E como em tudo na nossa vida, o Senhor é o mais interessado em cumprir a vontade dEle. Então escancara teu coração na presença dEle. Fala, eu não consigo, não tenho vontade, mas esse é o certo e eu quero cumprir o que é certo, porque o Espírito Santo vai fazer. Busca as forças no Senhor, porque é Ele que opera, né, em nós tanto querer quanto realizar, Ele que vai te capacitar. E seja prático, né? Às vezes a gente começa a pedir para o Senhor uma oportunidade para perdoar, um sinal para perdoar algo. Não, mas já é algo que está na palavra, então nós precisamos ser práticos. Pedir, Senhor, me dá forças, mas eu decido perdoar. Esperamos com esse vídeo ter abençoado a tua vida. Qualquer coisa também coloca aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilhe para abençoar muitas pessoas. Te abençoamos em nome de Jesus. Amém.